Boa tarde a todas e todos. Essa semana nós estaremos encerrando nossa unidade 2. Hoje, especificamente, nós teremos uma revisão e na sexta-feira nós vamos realizar a nossa avaliação, segunda avaliação. Como já comentei com vocês na semana passada, a nossa unidade 3, a última unidade dessa disciplina, ela será mais focada no ofício do professor de educação física para esse nível de ensino, segundo o que a BNCC sugere e o que os autores, os pesquisadores da área orientam. Então, vamos lá. Então, nessa unidade nós tivemos 6 aulas. As aulas 7 e 8 ficaram mais concentradas na organização, na estrutura proposta pela BNCC para a educação infantil, que nós vamos revisar agora nesse vídeo. Nas aulas 9 e 10, nós estudamos sobre a reflexão, as reflexões sobre a educação física na educação infantil, e nas aulas 11 e 12, nós vimos análise e contextualização do componente curricular educação física na educação infantil segundo a BNCC. Então, nas aulas 7 e 8, que vamos ver nesse vídeo, a BNCC, só para revisar, cada etapa tem uma estrutura própria. Então, para a educação infantil tem uma estrutura, ensino fundamental outra, ensino médio outra proposta. Essa estrutura, ela propõe o que deve ser realizado para atender às aprendizagens essenciais que devem ser garantidas ao longo da educação básica, colocando dessa forma o aluno como sujeito da aprendizagem, considerando seu desenvolvimento em todas as áreas: social, cultural, emocional, intelectual e física. E para desenvolver essas áreas, a BNCC ela estabelece as 10 competências gerais que nós vimos no comecinho, ainda na primeira unidade, que devem ser trabalhadas em toda a etapa da educação básica, ou seja, desde a educação infantil até o ensino médio. Tá? Então, importante lembrar, a base é um documento de planejamento educacional que orienta a construção e a implementação dos currículos. Ele não é um currículo, ele não traz detalhamentos do que tem que ser feito. Ele dá uma visão geral e orienta a construção do currículo dessas 3 etapas do ensino básico. É um documento que orienta a partir dessas 10 competências que nós já vimos e que assegura, essas 10 competências, elas asseguram as aprendizagens essenciais que todos os alunos têm que desenvolver ao longo da educação básica. Bom, essas aprendizagens essenciais, na proposta de organização da BNCC, elas estão contempladas nos 4 fundamentos pedagógicos da educação infantil, agora focando especificamente na educação infantil, que são educar e cuidar, interações e brincadeira, experiência da criança e avaliação. A relação intrínseca entre o educar e o cuidar, no caso, o primeiro fundamento pedagógico. Na educação infantil, o educar, ele compreende o ponto central para o desenvolvimento saudável da criança, principalmente para as crianças menores que são mais dependentes. Na BNCC não existe uma estruturação de conteúdos ligado ao cuidado, no caso. Na verdade, a base vê o cuidar e o educar como ações conjuntas. Para a base, não se pode pensar em ações pedagógicas, ou seja, ações de educar, que não envolvam o cuidar e vice-versa. Então, não deve haver separações, não deve haver distinção entre o cuidar e o educar. Esse entendimento da base em relação
a ação conjunta, indissociável, intrínseca, vamos dizer assim, do educar e cuidar, ela bate de frente com a educação tradicional mais assistencialista, e antigamente colocava só a criança para explorar sem intervenção do adulto. O adulto estava ali apenas para cuidar. Então, no Fundamento Pedagógico 2, a crença do papel das interações e da brincadeira, o papel da interação para a aprendizagem das crianças é de grande importância, pois é por meio das interações que ela aprende, né? Ela aprende na observação, nas experiências, no contato com o mundo, e nas atividades com as outras crianças e com o adulto, não só com o adulto, não só com o professor especificamente, mas ela também aprende brincando apenas com o objeto ou brincando com uma outra criança da sua mesma faixa etária. Já a brincadeira, assim como a intervenção, talvez ela seja muito mais presente nessa faixa etária. É muito fácil você ver uma criança brincando. Ela pode estar brincando sozinha, mas ela está brincando. Então, está mais presente no universo da criança o brincar. E, assim, a base traz ela como uma característica principal da atividade da criança, que proporciona várias aprendizagens em todas as áreas da vida, né? Assim, essas características da interação e da brincadeira, a BNCC vem propondo a interação e a brincadeira como um dos fundamentos para essa etapa da educação básica, ou seja, as propostas pedagógicas elas precisam focar nesse fundamento quando forem elaborar as atividades do dia a dia, né? Com o objetivo de efetivar esse direito da criança de, de se desenvolver, de participar, então até mesmo os 6 direitos que nós vamos ver mais adiante, dentre outros. Então é importante que o professor tenha em mente a importância, desculpa, da interação, das interações, da importância das interações e das brincadeiras, desculpa. No Fundamento Pedagógico 3, então, a experiência da criança, eu comentei na aula, né, a importância da experiência da criança, né, então nós revimos na aula até, buscamos aí a definição de experiência, ela pode se referir como um conjunto de experimentações e de conhecimentos que são obtidos por meio de experiências, por meio de experimentações, de pegar, de usar, de cheirar, de sentir com os sentidos, né? Utilizar os sentidos em determinadas situações para adquirir o conhecimento. Esses conhecimentos eles podem ser adquiridos em diversos ambientes, no qual a criança frequenta, ou que ela simplesmente passa. Pode ser em casa, na escola, pode ser num passeio, na casa da avó, dos avós, né, na igreja, enfim. Esses conhecimentos, na verdade, eles não são obtidos, nem todo conhecimento ele é obtido naquele exato momento. Vivi, aprendi. Não, às vezes ele vai se construindo devagarinho, como um muro. Imagina um muro. Você vai colocando tijolo por tijolo para você poder finalizar essa construção, a construção dessa parede. Então, o conhecimento ele também ele é desenvolvido de forma devagar, vai juntando uma coisa ali, para ele poder se consolidar, para ele poder se automatizar. Então, isso tudo para possibilitar a criança aprender, é importante levar em consideração as experiências dela e ainda o tempo que ela leva para aprender. Tá? Já no Fundamento Pedagógico 4, o papel da avaliação na educação infantil. Então, na educação infantil, a avaliação ela não tem caráter classificatório e nem discriminatório.
Ela não tem o objetivo de dizer que a criança passou de ano, né? Passou de um período para o outro. Ela é vista como um conjunto de ações, na verdade, procedimentos e instrumentos que são utilizados pelo professor para acompanhar o desenvolvimento do aluno. Então, esse desenvolvimento é individual. O ponto de partida desse aluno e o ponto de chegada, vamos dizer assim, no final do ano. O quanto que ele se desenvolveu socialmente, o quanto que ele se desenvolveu motoramente, o quanto que ele se desenvolveu cognitivamente. Então, vai do professor juntar essas informações do antes e do depois para acompanhar e avaliar essa criança. Mas essa avaliação, ela não é só para saber o ponto de partida e de chegada da criança, mas também para avaliar a conduta, a prática pedagógica do professor, né? E também da instituição em si que está oferecendo aí essa educação. Então, vamos adiante. Bom, então, esses fundamentos pedagógicos, esses 4 fundamentos, eles são desenvolvidos na prática pedagógica por meio das diferentes camadas que estruturam a BNCC. Quais são essas camadas? Né? Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. A forma de camada na qual a BNCC está organizada, ela garante os direitos indicados ainda na DCN, que se refere aos princípios éticos, políticos e estéticos. Quanto aos aos princípios éticos, envolve garantir o direito ao desenvolvimento da autonomia da criança, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao meio ambiente, ao bem comum, do respeito às diferentes culturas, às identidades, às singularidades de cada um. Já no princípio político, envolve o direito de cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática, e o estéticos refere-se aos princípios, refere-se ao desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão, nas diferentes culturas, de diferentes artes, enfim. Vamos ver mais especificamente. Então, lembrando lá um dos fundamentos pedagógicos da educação infantil, né? Ele é o eixo estruturante da educação infantil, tá? E são as interações e brincadeiras. Bom, na prática, as camadas da estrutura da BNCC para a educação infantil define os direitos de aprendizagem das crianças para essa etapa, o que dá o start para o trabalho das 10 competências que nós falamos lá no comecinho da aula. Aí, consequentemente, das aprendizagens essenciais. Então, toda essa organização dos direitos, os campos, os objetivos, que são chamados como arranjo da educação infantil, ela deve estar, né, na verdade, alicerçada ao eixo estruturante do currículo, que são as interações e as brincadeiras. A ideia é que, na prática, os campos se organizem de forma a dar suporte ao professor para que ele planeje as suas atividades pedagógicas articuladas com com o que o currículo propõe e com o interesse e necessidade das crianças. E todo esse processo, no qual a criança é o centro do processo de ensino-aprendizagem, requer tempo, como eu comentei anteriormente, e esse tempo, o tempo para a criança de se expressar, o tempo de o professor observar a criança, enfim. Isso nós vamos ver mais adiante. Então, relembrando, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento são o conviver, o brincar, o participar, o explorar,
expressar e conhecer-se. Meu Deus, não corrigi de novo. Expressar e não expressar-se. Não escrevam errado na prova, por favor. Bom, importante que vocês revisem no documento da BNCC ou nas aulas 7 e 8 que eu disponibilizei para vocês, o que cada um desses direitos trazem, né? Qual a descrição de cada um para esse nível de ensino. Sobre os campos, relembrando, são o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, não confundam com o último artigo que nós lemos, esse quarto campo, e espaço-tempos, quantidades, relações e transformações. Os campos eles estão propostos como uma organização curricular interdisciplinar. Lembrando, eles equivalem ao português, à matemática, à geografia, que são os componentes curriculares do ensino fundamental. Só que diferente do ensino fundamental, que cada um tem seus conteúdos específicos e cada um trabalha cada um do seu quadrado, na educação infantil a proposta é que eles sejam trabalhados de forma interdisciplinar. Então, não só trabalhar o corpo, o eu, o outro e o nós separadamente do restante, vamos dizer assim. Então, não é preciso que vocês trabalhem todos os 5 ao mesmo tempo em uma aula, mas sempre vai ter um ou outro junto com a sua proposta em uma aula específica. Bom, os campos de experiência eles têm como objetivo principal garantir que os direitos de aprendizagem, então o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, que eles sejam cumpridos na educação infantil, né? Essa proposta curricular em campos de experiência, ela permite o protagonismo da criança, né? Permite você olhar a criança e saber atender às suas necessidades baseada nas experiências que ela já tem. Então, vamos lá. Importante destacar que os campos de experiências, eles não são uma metodologia, tá? Eles tratam de um conceito que articula os conhecimentos em uma proposta curricular e que leva em consideração a experiência do sujeito. Então, um planejamento comprometido com a BNCC, ele pode tomar como ponto de partida, ele leva como ponto de partida, na verdade, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, não basta você chegar lá e falar, vou trabalhar esse campo aqui, corpo, gesto e movimento, e vou proporcionar para as crianças o brincar e o participar, porque eu vou fazer uma atividade em dupla, por exemplo. Não, vocês têm que levar em consideração os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que são específicos para cada faixa etária. Estão para cada campo, lembrem, vou passar aqui para vocês verem o próximo slide, depois eu volto para cá. Então, lembrem, por exemplo, corpo, gesto e movimento, nós temos para bebês, nesse mesmo campo de experiência, nós temos objetivos específicos para o bebês, que não são os mesmos para crianças bem pequenas e que também não são iguais ao de crianças pequenas. Então, para cada uma faixa etária, esse campo aqui agrega objetivos específicos. Tá? Voltando. Então, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles devem refletir diferentes momentos dessa construção, passando pela exploração, pela experimentação, pela apropriação e pela recriação dos objetos culturais, conhecimentos e ações. É importante destacar que os objetivos, eles não foram pensados a partir das experiências. Eles foram pensados a partir das experiências e não a partir de conteúdos, né? Hoje a aula vai ser da letra A. Não. É baseado nas experiências da criança. O que ela sabe a partir de determinado ponto e para onde nós vamos a partir daí.
Todos os casos, não ocorre uma forma natural, não ocorrem de uma forma natural espontânea. Exige que, os professores eles se preparem, eles estejam é, capacitados para conseguir desenvolver, planejar e desenvolver o seu trabalho de forma a ampliar o universo cultural das crianças, baseando baseados dentro dos objetivos de aprendizagem que a BNCC propõe para cada faixa etária dentro desse nível de ensino. Bom, aqui eu já falei um pouquinho, falar um pouco sobre a transição, que também está dentro da estrutura da BNCC, se vocês forem lá olhar, esse tópico está lá também. É importante lembrar que nessa faixa etária a criança ela está passando por momentos distintos, específicos de transição. É importante, é necessário que esse momento eles sejam pensados, planejados e bem organizados para que as crianças não se frustrem, né? Mas na verdade elas se sintam acolhidas. A BNCC ela propõe a ideia, ela opõe, na verdade, a ideia tradicional da educação infantil como etapa preparatória para a escola. Então não se tem letramento, não se tem numeralização da educação infantil. Ao contrário, pelo contrário, né? A base Na base, a educação infantil ela tem a finalidade e sentido em si mesma. Então, é importante que uma criança que iniciou desde da creche e até a educação infantil, que ela seja trabalhada e desenvolvida dentro das suas necessidades e das suas capacidades e limitações para chegar ao ensino fundamental, entrar no ensino fundamental com conhecimentos para desenvolver a alfabetização, para desenvolver a numeralização. E dentro desse pensamento que os objetivos eles foram elaborados e que os campos de conhecimento e os direitos de aprendizagem devem ser trabalhados. Então, eu acho que, no geral, é isso. Estudem para avaliação e logo mais eu trago a revisão dos artigos.